Nós estamos no verso 4, vamos então dar continuidade à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 1 e o verso de número 4, diz assim: Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Verso 5: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então vamos primeiramente voltarmos ao verso 4, falando sobre Jesus, falando sobre a essência dele, o efeito dele e realmente o propósito de vida de Jesus. Jesus se gerou para quê? Jesus se tornou um ser existente para que propósito? Assim como nós estamos procurando o propósito de nossa vida, nós procuramos a nossa existência, o que acontece, qual é realmente o plano de Deus para as nossas vidas. Houve um plano para a vida de Jesus, para a existência de Jesus, E nós vemos aqui então que esse plano foi vir ao mundo, foi criar todas as coisas e se tornar o centro de todas as coisas para Deus. Nós vemos no verso 4, assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos. Olha a profundeza da preferência que Deus colocou a Jesus. Onde Deus colocou Jesus? Ele nasceu na terra? Onde Deus criou Jesus para ser o fundamento de fé, fundamento de crença, fundamento de vida a se seguir. Nós vemos que Jesus, ele não iniciou a sua existência na terra. Jesus, ele veio ao mundo, ele nasceu na terra, no ventre de Maria, ele foi criança, ele cresceu, ele se tornou homem, ele se preparou e trabalhou por 3 anos no seu ministério. Mas nós vemos que antes de Jesus nascer aqui na terra, a sua existência já era real. Ele já era um ser. Jesus já vivia, Jesus já atuava. Então por que Jesus já vivia? Porque ele não foi feito da terra. Jesus foi feito de Deus. E por Jesus ser criado e ser feito de Deus, nós vemos então que ele foi formado para um propósito colocado entre os anjos, acima dos anjos. Jesus não foi considerado melhor porque ele foi um homem terreno melhor. Jesus foi colocado diante de Deus porque o seu nascimento foi feito, formado para ser tanto mais excelente do que os anjos, diz aqui Hebreus 4. Ali que começou a existência de Jesus. E ele então foi colocado por precioso, mais excelente do que os anjos. E quanto mais herdou um excelente nome do que o deles. Ou seja, olha o propósito de Deus, Criou o homem, criou o mundo, criou os anjos, criou o céu, criou todas as coisas. E então ele criou alguém para ser o referencial. E ali foi alguém acima dos anjos, com um nome, ou seja, com um ofício, acima dos anjos. Por quê? Porque era propósito de Deus sobre a vida de Jesus. Por isso que Jesus, ele é o caminho aqui na terra para o homem. Porque ele não nasceu de origem humana. Jesus, ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos. E a origem de Jesus está com Deus e está em Deus. Então vemos aqui, pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Olha só, o destaque que o próprio escritor tenta expressar para nós aqui nas escrituras, que foi uma decisão de Deus, dar origem a Jesus acima de tudo, acima dos anjos,
para que ele fosse um contato e uma essência pura do que é Deus. Jesus veio à terra e diz a palavra que foi Deus vindo à terra. Ou seja, era uma essência completa, perfeita, santa diante de Deus. E então, quando Deus criou a Jesus, Jesus foi completo. Jesus, ele se entregou por completo ao Senhor Deus. E Jesus cumpriu o seu propósito, e propósito de cruz por completo. Né? E Deus mesmo, ele se manifestou. Né? Disse, tu és meu filho, minha essência, meu reflexo, né? Minha semelhança. Eu hoje te gerei. Deus realmente queria um sucessor ali, alguém que estivesse representando realmente ele por completo, entre os céus, entre a terra, entre toda a existência, entre toda a criação. Ele disse, eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho. Olha a aliança que Deus fez com esse ser criado. Né? Entre todos os seres criados nos céus e na terra, a aliança que Deus fez com esse ser chamado Jesus foi maior. Né? E diz aqui então que Deus disse, olha, eu vou ser seu pai, comunhão de pai e filho, e você será meu filho. E essa união jamais pode acabar. E Jesus completou tudo que o pai queria. Jesus honrou tudo que o pai queria. Jesus fez tudo aquilo que o pai tinha propósito de ser realizado. Jesus fez. Por quê? Porque foi algo realizado das próprias mãos de Deus, das mãos do Pai. E foi algo que o Pai teve liberdade para completar. Amém? Muito bem. Então que nesse dia nós possamos meditar nesse versículo maravilhoso da palavra do Senhor aos nossos corações e nós possamos glorificar a Deus, porque Jesus, ele é maravilhoso por todos nós. Ele é poderoso, ele nos ama, ele é a própria essência de Deus para restaurar as nossas vidas dia após dia. Não importa onde estamos, não importa o que aconteça conosco, nós somos preciosos para Deus. Você é precioso para o Senhor. Você é escolhido, amado e querido do Senhor a todo tempo. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia.